Ok, estou ao vivo. Adicionar um convidado. Ok. Tum, tum. Olá. Tum, tum, tum. Estamos agora presentes aqui, Gustavão. Estamos. Todo mundo ouvindo, pelo menos agora? Vamos ver se o pessoal me dá um sinal de vida aqui. Nos digam, pessoal, tá tudo certo, tudo funcionando? Podemos A iniciar Letícia aqui? está me vendo. Agora está ouvindo também? Tudo áudio bom? Beleza. Aí agora a gente vai ter que fazer por onde? Agora a gente vai ter que fazer jus, Gustavo, para o Exatamente. bate-papo ser bom, para a galera estar enfrentando toda essa dificuldade aqui da nossa conexão. Que ninguém tem culpa de nada, é culpa nossa aqui que, enfim, Culpa vamos de seguir. terceiros. Culpa de terceiro, vamos dar um Covid-19 aqui para botar culpa em todo mundo, beleza. Claro. Gustavo, então, até para a gente não perder tempo aqui na nossa fala, a gente já passou alguns minutos na tentativa. Claro. Tentei ao longo da semana e a gente tentou falar um pouquinho a teu respeito, falar um pouquinho do que tu está fazendo. Gustavo também faz parte do projeto da Legal Experts para as questões das aulas, dos cursos aí que a gente pretende fazer aí ao longo dos próximos meses. Já teríamos aula, né, Gustavo? Já teríamos aulas presenciais, o curso ia estar fluindo, bombando desde esse início de mês de abril agora, se não fosse toda essa discussão que a gente está vivendo hoje, mas enfim, a gente está aí para tentar inventar coisa nova, fazer coisas boas pela frente. O Gustavo é um dos principais consultores hoje para escritórios e departamentos jurídicos na região sul do Brasil, vem atendendo em outros locais também, né, Gustavo? Sim. Então, te deixo num primeiro momento para fazer aí uma breve explanação do que tu vem fazendo na tua atividade profissional e até por isso, como vai ser importante, como é bacana te ouvir um pouco sobre o que a gente vai conversar na nossa pauta de hoje, na live da Legal aqui. Legal. Bom, obrigado, Gabriel. Acho que a Legal é um projeto maravilhoso, eu me sinto muito honrado em fazer parte, justamente de um projeto onde pega profissionais de ponta, profissionais que estão muito dedicados aos seus trabalhos de forma individualmente e coloca todos na mesma cesta para tentar oferecer para o mercado algo mais, uma posição mais prática, né? A gente ouve falar muito na teoria e eu acho que a live de hoje ela tem que servir para isso, a gente tem que falar um pouco mais das questões práticas. Eu pretendo trazer para vocês hoje um conteúdo mais específico sobre o que vocês podem fazer amanhã, já no dia a dia de vocês, relacionado ao marketing, relacionado principalmente à estruturação de mercado, e com isso vocês terem insights. Lógico que a gente tem aí 45, 50 minutos, uma hora no máximo, então tentar ter insights para que vocês saiam com alguma coisa mais palpável. E eu quero deixar para todos esse convite, a Legal é isso. A Legal Experts é um canal onde a gente vai tentar trazer para você sempre coisas práticas, inovadoras, sempre tentando essa questão de ser disruptivo, mas não no discurso. Nós queremos ser disruptivo na entrega. Nós queremos ser disruptivo naquilo que a gente coloca no dia a dia. Eu acho que isso é um propósito. Quando o Gabriel e a Gabriela me convidaram, eu fiquei muito feliz, não só por conhecê-los, mas principalmente por acreditar realmente que isso não é o futuro, isso já é o presente, né? Pretendo então já dar já introduzindo, né, o nosso assunto. Bom, gente, nós estamos vivendo um momento de exceção? Eu acho que não. Eu acho que quando as pessoas falam isso, elas estão dizendo que nós estamos vivendo um momento de exceção, elas estão subjulgando o que está acontecendo, elas estão até menosprezando o que está acontecendo. Na verdade, nós estamos vivendo uma era justamente de disrupção. Ah, foi por causa de um vírus, é por causa de doença, é por causa de outro... É tudo isso, concordo. Nós estamos vivendo um momento muito difícil, mas estamos vivendo também um momento onde os paradigmas estão sendo quebrados. Nós tínhamos antes, e isso já foi falado inclusive em outras lives aqui da Legal, nós tínhamos antes aquela questão, vamos nos preparar um dia para ir para a nuvem, vamos nos preparar um dia para o tecnológico, vamos nos preparar um dia para estar nesse ambiente virtual. E simplesmente do dia para a noite, um vírus nos colocou direto no virtual e disse, ou tu tá, ou tu não tá. E se tu não tá, tu tá fora do mercado. Simples assim. Então, quando eu comecei a pensar em temas, né, para a gente poder falar um pouquinho sobre esse paradigma, uma das coisas que me chamou a atenção é trazer a ideia justamente do marketing essencial. Gente, quem vai contratar vocês, independente de ser por palestra, independente de ser por live, independente de ser pelo elemento constitutivo que for, ele vai ter que ter 3 elementos.
ele vai ter que ter o need, o like e o trust. Ele vai ter que entender... Como é que é? Ele... Vamos de novo. Tem que dar tempo agora para o pessoal pegar o lápis, a caneta aqui para escrever. Ou escrever não, digitar, né? Desculpa, a gente vamos colocar aí. Um ambiente mais tecnológico. Nós temos 3 elementos aí básicos, bem básicos, que formam o convencimento das pessoas. É o need, o like e o trust. Ou seja, o precisar, o gostar e o confiar. No precisar, vem aquilo que todo mundo fala quando fala em marketing. Ah, tu tem que ser uma autoridade no assunto, tu tem que entender do que tu fala. Eu vejo gente, meus clientes muitas vezes, que tem 20, 30, 40, eu tenho cliente que tem mais de 60 anos de história de escritório. E mesmo assim eles não conseguem, às vezes, em ambientes eletrônicos ou em ambientes virtuais, se posicionar como autoridade no assunto. Eles perdem, às vezes, para profissionais que estão formados há 3, 4 anos. Por quê? Porque eles estão tão preocupados, na verdade, com aquilo que é a forma antiga do marketing, que é a forma tradicional. Eu sento atrás de uma cadeira e espero o cliente aparecer. Eu faço o meu trabalho bem feito, né? E fico lá. Afinal de contas, eu ganho as causas. Afinal de contas, eu tenho um bom relacionamento com o judiciário. Afinal de contas, eu tenho meu escritório aberto há 60 anos. Isso já não serve mais. Na verdade, a criar autoridade, ter o need, principalmente envolve tu estar presente aonde o teu público está. E onde é que o público está hoje? Por que nós estamos caindo no Instagram? Por que nós estamos aqui na live tentando quase 10 minutos para conseguir estar online? Porque o público está aqui. As pessoas estão aqui, as pessoas querem se comunicar, as pessoas não querem ficar só nos seus ambientes, elas querem encontrar o público-alvo. E todo mundo está fazendo isso, só que tem formas de fazer isso mais adequadas, e existem formas pueris, ou formas, digamos assim, que não dão um resultado prático muito mesmo. Nesse sentido, eu quero trazer para vocês, de novo, prática. Vamos trazer elementos que vão levar vocês... eu vou trazer aqui alguns elementos que vão levar vocês para um patamar diferenciado. Quando quiserem fazer uma live, quando quiserem fazer um vídeo, quando quiserem fazer também reuniões online, é um questionamento que eu quero entrar, né? Vou entrar daqui a pouco um pouco mais de profundidade, mas nós temos que aprender a atender o cliente de forma online. Nós temos que aprender que agora... O cliente porque está preso dentro de casa, ou o cliente porque está numa situação onde ele não pode se mover, né? Ele não pode sair, nós temos que estar na casa dele. E não é somente através de rede social. Esse é um ledo engano. Tem muita gente que acha que rede social resolve tudo. Rede social não resolve. O que resolve é a pessoa ter os 3 elementos. Ela tem que achar que ela precisa de ti, que é o need. Ela tem que achar que aquilo que tu está oferecendo faz parte do projeto dela, faz parte daquilo que ela necessita, faz parte daquilo que ela tem anseio. Hoje em dia, e eu vou trazer no final da live, quem me aguentar aí até o finalzinho... Não, vai todo mundo ficar te esperando aqui, cara. Ninguém vai arredar o pé. Eu sempre faço isso nas minhas aulas. Eu sempre digo, quem me aguentar até o final, eu trago dicas práticas de produtos para os advogados em áreas diferentes. E eu vou fazer isso hoje também. E tu vai dar desconto nos produtos que tu oferecer ainda, se quer ficar mais tempo ainda. Mas tá combinado isso com os caras, pelo menos. Afinal de contas, nós estamos aqui para quê, né? Para trabalhar juntos. Eu acho que esse é o principal. Certo. Eu consegui virtualizar 100% dos meus clientes, né, que eu atendo na consultoria, que eram presenciais. Eu já atendo online na Natural, eu já atendo online boa parte aí de vários estados do Brasil, já tenho clientes. Então, não foi complexo a minha chegada neste ambiente, mas para muita gente está sendo. Agora, como é que alguém vai te achar? Vamos voltar para esse elemento porque ele é essencial. Como é que a pessoa vai te localizar? Se tu não sabe, por exemplo, que tu está botando um conteúdo no Instagram, eu vejo gente fazendo isso. Não, eu estou no Instagram, eu estou no Facebook, eu estou bombando. Tá, mas está bombando no quê? Tu publica todo dia? É isso? Tu publica toda semana? Isso é ótimo. Mas assim, ó, tu tem que entender o seguinte. O cara que pesquisa no Google, ele não te acha no Instagram. O cara que pesquisa no Google não te acha no Facebook. Porque o Google não é amigo do Facebook. E o Facebook e o Instagram é a mesma empresa. Então, se tu quer realmente estar posicionado em rede social, tu tem que fazer um elo de mão, como eu chamo. Tu tem que ter vários elementos de elo. Tu tem que trabalhar com redes sociais, Instagram, Facebook, até mesmo o próprio Twitter. Tu tem que trabalhar também com vídeo no YouTube, tem que trabalhar. E nada disso é vedado pelo Código de Ética. Isso é tudo permitido. Só é o conteúdo que tu tem que tomar cuidado, né? As barreiras do código são por causa do conteúdo, não pela forma. E principalmente... tu tem que ter um site. Pode ser em formato de blog, pode ser em formato de site, mas tu tem que fazer a boa e velha indexação. Quem não escreve, só trabalha com conteúdos de mídia, ele vai ter um alcance menor e mais perene, mais curto, na verdade não é perene, mais curto do que aquele que faz o conteúdo de uma forma escrita. Por quê? Porque o Google ainda está desenvolvendo tecnologia para indexar o YouTube.
Ele já comprou várias empresas, tá? Se tu acompanhar o que o Google está comprando, é fantástico. Ele vem comprando empresas para indexar o conteúdo do Google e transformar o YouTube, o Google indexar o YouTube e transformar o conteúdo do YouTube como se fosse texto. É fantástico. Mas ele não conseguiu fazer isso. Hoje ele indexa por onde? Pelo que tu escreve lá no conteúdo do YouTube. Então, nós temos que aprender a usar cada uma dessas ferramentas. É óbvio que pelo tempo que eu tenho hoje, eu não vou conseguir explicar todas elas, mas eu quero deixar para vocês bem claro. Tenham em mente, vocês têm que expandir os horizontes. Vocês têm que expandir a ideia de colocar para o cliente de vocês o que vocês fazem de uma forma objetiva. Eu fico muito feliz, por exemplo, dando um exemplo próprio, quando às vezes eu vou visitar um cliente que me chamou, Gustavo, vem fazer uma conversa comigo aqui. Recentemente agora, faz um mês e pouco, antes de entrar na quarentena, um escritório aqui de Porto Alegre me chamou e disse assim, Gustavo, eu vou te contar como é que eu te conheci. Eu digo, que legal, isso é muito bom, eu gostaria de saber. Eu estava caminhando aqui em volta do shopping. Cuidado. Não, bem tranquilo. Eu estava caminhando aqui em volta do shopping, botei no YouTube, gestão de escritório, e caí nas tuas aulas. Se eu não tivesse vídeo, se eu não tivesse aula no YouTube, ele não me acharia. Ele acharia talvez outra pessoa. Esta é a importância de tu estar multifacetado. Esta é a importância de tu não ficar distrito a uma rede só. Só Facebook, só Instagram. Porque a modinha agora é Instagram. Todo mundo está querendo Instagram. Mas ele é uma moda que com o tempo passa. O Orkut já passou, gente. Já foi a moda. Facebook já foi a moda. O Instagram está aí. Mas o que tu indica, então, para o advogado que está nos assistindo, que vai nos assistir depois, quando for visualizar essa live e tal? Sim. O que tu indica? O cara tem que participar de todas as redes? O cara tem que estar trabalhando em todas as redes? Como é que a gente faz isso? É que nós entramos daí na estratégia do negócio. Por exemplo, vamos trabalhar sempre em 2 elos, tá? A gente tem que fazer o marketing posicionado, digamos assim, ele começa que nem um funil. Então, tu posiciona ele na primeira forma. A primeira pergunta é, eu quero trabalhar para pessoa física ou pessoa jurídica? É a primeira pergunta. Se tu quer trabalhar para pessoa física, ter uma conta no Instagram é essencial. Ter uma conta no Facebook é muito bom. Ter uma conta no LinkedIn é bom, mas não é tão bom, não é tão útil assim. É muito mais útil para quem é trabalhar com pessoa física, que o público-alvo dele vai estar lá, nas contas onde as pessoas acessam ao natural. Aí tu vai me dizer assim, mas Gustavo, tu está equivocado. Um diretor jurídico, assim como tem alguns que eu vi que entraram aqui, um diretor jurídico também tem Instagram. Sim, mas ele não vive o Instagram como outras pessoas vivem. Ele consulta coisas no Instagram. Ele não vive a diária do Instagram. Em compensação, um diretor jurídico participa de diversos grupos, por exemplo, no LinkedIn, porque ele quer estar atualizado de leis. Eu participo. Comissão da Advocacia Corporativa, eu recebo decretos e leis todos os dias. Apesar de não ser a minha área de atuação, né, eu sou consultor, mas de qualquer forma eu estou super atualizado naquilo que eles estão colocando. E por que isso é importante? Não só para atualizar o meu cliente, mas é importante porque nós precisamos entregar para o cliente nosso a melhor qualidade possível. E a melhor qualidade possível passa pelo conhecimento. Então, assim, dependendo da estratégia que tu está montando, pessoa física ou pessoa jurídica, e depois, dependendo da área que tu atua e dentro da área, quais os produtos que tu atua, tu vai montar estratégias em canais diferentes. Por exemplo, um canal que todo mundo deveria ter, YouTube. O YouTube pode parecer bobagem, mas o YouTube supera o Google em alguns meses em pesquisa. As pessoas pesquisam mais no YouTube do que no Google. Então, um advogado não ter um canal, não publicizar vídeos no YouTube, não ter um formato de ser localizado pelo YouTube, é um erro estratégico gigante. Ele não está se preparando para o mercado. E o que eu posso colocar de conteúdo no YouTube? Então, que tipo de vídeo que eu posso fazer? O que eu não vou ter preocupação, não vou ter problema, não vou ter dificuldade? O que eu posso inserir de conteúdo? E não vou ter uma visita lá da galera do Tribunal de Ética, da Comissão de Fiscalização. O que nós temos é assim, ó, o problema todo está nessa palavra, conteúdo. O que o advogado pode fazer? Informar o cliente. Então, toda vez que tu fizer um vídeo, por exemplo, este vídeo que nós estamos fazendo aqui numa live, ele é um vídeo informativo. Eu estou falando sobre as técnicas, estou falando sobre o que eu faço, estou falando sobre as práticas, ele é um vídeo informativo. Agora, quando este mesmo vídeo, se eu fosse aqui como advogado, estivesse como advogado, e eu falasse, me procura, eu sou o melhor advogado do mundo, ou o meu escritório tem sede em 10 lugares, qualquer coisa que tu fala que está lá nos artigos que são vedados, é infração ética. O conteúdo não é. Então, quando um advogado, por exemplo, o que eu estou vendo? Conteúdos muito legais na internet. Tem até um cliente meu que vai fazer uma live agora às 8 horas, muito interessante.
A ideia de conteúdo é passar conteúdo de, por exemplo, vai pegar lá, já adiantando alguma coisa aqui da parte prática. Tu vai falar hoje sobre a questão, por exemplo, na área previdenciária, tá? Que é uma área que tem bastante destaque hoje no direito. Tu vai falar sobre o coronavírus e falar sobre o auxílio-doença. Tu vai falar sobre o coronavírus, daqui a pouco e o direito do trabalho, e vai falar sobre a questão das relações de trabalho que se afetaram em relação a isso. A dispensa, a férias, se tu pode antecipar férias e toda aquela questão. Bom, se tu vai dar algo informativo para o teu cliente, se tu vai entregar isso de uma forma informativa, não tem problema nenhum. Tu pode colocar o que no vídeo? Tu pode colocar nome, OAB, isso é obrigatório, ou do teu escritório, né? Agora, sim, o que tu pode colocar, é liberado pelo Código de Ética, tu pode colocar o e-mail. Agora, o que tu não pode colocar? Tu não pode colocar telefone, tu não pode colocar site. Aí tu vai me dizer, mas Gustavo, é um contrassenso. Eu não estou aqui para discutir a lei, estou dizendo que a lei diz. Tá? Se eu viesse aqui para fazer uma live de discussão da lei, era outra coisa. Agora vamos entrar assim, a lei está dizendo isso. Coloca lá, Gustavo Rocha, OAB número tal, gustavo@gustavorocha.com. Estou dentro da lei. Estou dentro daquilo que a lei preceitua. Não existe risco, não existe problema. Agora o problema está onde o advogado ele começa a live dele fazendo o quê? Ele começa a live, ou daqui a pouco começa o vídeo dele, ou termina dizendo assim, me procura. Ou aquele velho discurso, procure um advogado de sua confiança, quem sabe eu. Então, esse tipo de coisa... E para completar, ele fala assim, Gustavo, e a primeira consulta é gratuita. Pelo amor de Deus. Aí também ferrou a vida. Aí também o cara pede. Mas é o que acontece, né, cara? Mas é o que acontece. Acontece. E é por isso que eles reclamam, porque eles dizem, a OAB não deixa nada. Não é bem assim. Existem várias coisas que são permitidas pelo Código de Ética atual. Eu não falo de toda a ideia de renovação que já está acontecendo. Eu vi até que o Paulo se manifestou nesse sentido. Eu não falo isso. Agora, o que eu falo? Está acontecendo mudanças, está no nível jurisprudencial. Ou seja, cada estado define o que quer. E isso é um problema. Porque se eu estou no Rio Grande do Sul, mas eu atuo de forma nacional, eu posso ter problema em São Paulo e não vou ter problema aqui, ou vice-versa. Não existe uma ordem nacional. Isso, é verdade. Então, o que aconteceu? Na pesquisa que foi feita ano passado, a ideia do Conselho Federal é fazer uma normativa para redes sociais e web de maneira única, o que é muito legal, pelo menos acaba com essa história de dúvida. Ele vai nos dizer o que pode e o que não pode, nós concordando ou não, é o que ele vai dizer. Então, neste sentido, eu acho muito positivo. Mas voltando para a questão prática, para não ficar muito na teoria, o que eu vejo? Sim. Tu quer te posicionar. Então faz o quê? Primeiro, investe na tua presença digital. Faz canais. Agora não adianta nada fazer os canais e não atualizar. Não adianta. Outra pergunta muito comum. Gustavo, eu quero atualizar. Qual é a periodicidade que eu tenho que atualizar? Rede social, se tu não atualizar, pelo menos, em média, 2 vezes por semana, é inócuo, tá? É ineficiente. Não tem porquê. Não teria porquê. Agora, algumas redes tu pode atualizar com mais tempo, outras com menos. Por exemplo, as redes sociais muito dinâmicas, que são as redes sociais de feed, que a gente chama, que é Instagram, Facebook, Twitter, até o próprio LinkedIn, de certa forma, eles são redes sociais que tem que atualizar com mais frequência. Redes sociais de indexação, como é o caso do YouTube, tá? Eu vou tirar um tempinho aqui depois para falar do WhatsApp também. Rede social como o YouTube, o que acontece na prática? Essa rede social, se tu salvar, porque alguns nem consideram rede social, né? Consideram só um portal de vídeo. Mas o YouTube, se tu salvar lá o teu vídeo e tu botar um bom descritivo nesse vídeo, tu vai ser localizado pelo Google, pelo próprio YouTube daqui a 5 anos. Ele é uma rede que guarda a informação. Ele não é uma rede de feed, né? De linha de tempo. Essas redes de linha de tempo, se tu não atualizar de forma frequente, tu tá fora do mercado. E tem outra, tem horário para atualizar. O pessoal, nós estamos fazendo live 7 da noite, 8 da noite, 9 da noite, horário nobre. Nobre por quê? Porque era a novela das 8, tá? Isso é uma cultura antiga. Mas o que acontece na prática? Na prática, a gente não atualiza a rede social nesse horário. A gente deveria atualizar a rede social em horário comercial, por incrível que pareça. Em horário comercial, ela dá muito mais ibope, ela dá muito mais frequência, embora alguns vão dizer assim, mas a pessoa não deveria estar trabalhando. Pois é. Mas as pessoas estão vendo. Tá matando o trabalho para ficar, então, as pessoas estão vendo. Valendo mais, cara. É isso? Se tu analisar as pesquisas, tu te surpreende que o horário bom de publicação é 10h30 da manhã, é 13h30 da tarde. É horário bom de publicação. E tem uma coisa que tu tem que entender do algoritmo, tá? Não vou entrar nessa vibe muito tempo, mas só para entender.
O algoritmo, se tu começa a ter muitas visualizações ou curtidas, a chamada interação, ele te põe no feed de novo. Por isso que às vezes tu tá no Facebook ou tu tá no Instagram e aparece uma coisa de 2 dias atrás. E tu assim, mas que estranho, o Facebook tá louco. Não, ele não tá louco. Ele tá achando que tu vai gostar daquilo ali, porque aquilo ali teve visualizações. Teve um nível de acesso mais alto que a média e vai ele traz. O que é muito relevante também aí nesse aspecto? É muito, muito relevante que vocês convidem, não é obrigar, tá? Mas que vocês convidem os amigos, o pessoal do escritório a compartilhar, a curtir, que vocês façam um trabalho de base. Se vocês fizerem um trabalho de base legal, o que acontece na prática? Vocês vão ganhar isso no algoritmo e vão poder fazer um trabalho. Aí eu vou entrar numa seara, só para dar um gostinho, que é a questão também bastante polêmica, que é a questão se eu posso ou não pagar para impulsionar minha página ou o meu conteúdo na internet. Isso é bastante polêmico. Não existe uma decisão pacífica. Para quem quiser depois, tá assistindo a nossa live, tá com dúvidas sobre isso, entra lá no gustavorocha.com, me manda um e-mail ou me manda pelo próprio site. Eu tenho um estudo que eu fiz para a OAB Gaúcha, já há 2 ou 3 anos atrás, sobre esse tema, onde eu colaciono, são umas 12 ou 15 páginas, fiz um estudo um pouquinho mais profundo sobre esse tema, de vários lugares do país, e eu tenho um panorama das decisões nesse sentido. Isso pode balizar vocês para uma eventual publicidade posterior, porque propaganda vocês não podem fazer, somente publicidade. Pois bem, qual é a diferença? Bem básico. Existem 2 termos, principalmente no Facebook, tá? 2 termos. Existe o patrocinar a página e o impulsionar a publicação. O patrocinar a página significa, eu vou lá e patrocino a página. O que o Facebook faz? Ele bota meu rosto ou a minha marca, né, na linha do tempo das pessoas. Várias e várias seccionais entendem que isto é um problema. Por quê? Porque, na verdade, é como se fosse um outdoor, né? Você está botando um outdoor na cara da pessoa. Já, se tu impulsionar uma publicação que seja de conteúdo informativo, né, um conteúdo permitido, várias seccionais entendem que isso não é vedado. Mesmo que apareça embaixo conteúdo patrocinado. É relevante isso. Por quê? Porque, Gustavo, então eu não posso patrocinar? Não. Existem entendimentos que sim, mas depende do quê? Eu volto para isso. Depende do que tu está fazendo. Por isso que é importante tu conhecer teu público-alvo. Tu oferecer alguma coisa de valor. Foi o que o Gabriel brincou ali. Pô, Gustavo, vamos fazer então um desconto. Não tem problema. Desde que eu ofereça valor no meu conteúdo, a gente negocia preço. A ideia não é tu ganhar em cima de um cliente. A ideia é que tu possa oferecer um preço justo, que tu tenha alinho no retorno. É como eu brinco com alguns clientes quando a gente está num momento de negociação. Eu digo, gente, eu tenho que levantar de manhã cedo e ter tesão para ir trabalhar. Então eu não vou aceitar um preço que seja desleal com aquilo que é a minha formação. Agora, eu também não vou entrar na neura de chegar para um cliente e dizer assim, é o meu preço e acabou, porque isso é irreal. Nós vivemos num mundo de mercado. Nós vivemos hoje em dia cada vez mais. Exatamente. Nós vivemos num mundo, né, gente? Hoje em dia, tanto no empresarial, que sofreu isso há muito tempo e vem sofrendo agora com essa ideia do vírus e quarentena, vem sofrendo isso de forma muito forte, a retomada de vamos renegociar nossos honorários, vamos fazer isso. Eu tive uma conversa com um cliente meu do Paraná, até não sei, não vi se ele não está presente aí, recente, e ele me fez exatamente essa pergunta. Eu vou trazer a informação que eu dei para ele publicamente para vocês terem uma noção. Ele disse assim, Gustavo, o que eu faço? Ele trabalha para empresas. Ele disse, os caras estão tudo querendo renegociar os meus honorários. Já. O que eu faço? Eles querem renegociar agora. Nem sentiram o impacto daqui a pouco ainda. E já estão querendo. Usando isso como justificativa. Exatamente. Então, o que tu faz? Bom, gente, quando alguém quer repactuar os honorários, quando alguém vem contigo com esse discurso, é porque ele não entendeu os 3 elementos. O need, o like e o trust. Ele não achou que ele precisa de ti, ou o que tu está entregando, que é o like, ele não está agradando, ou a confiança foi abalada. Se a confiança foi abalada, ele vai rescindir o contrato. Então não te preocupa, se ele não rescindiu, ele está querendo negociar, não é uma ofensa. É do tipo assim, eu gosto de ti, quero continuar contigo, mas eu não consigo manter esse contrato. Porque eu não estou enxergando o valor que eu pago por ele, ou o que tu está me entregando, eu acho que tu poderia me entregar mais. E neste momento, se tu entende essa realidade, tu não fica ofendidinho, chega de mimimi. Acabou essa era de mimimi, eu sou advogado, tenho a OAB e todo mundo tem que pagar o que eu quero. Nós temos que entrar na ideia do seguinte, é mercado. E o cliente, quando entra no mercado, ele quer fazer o quê? Ele quer pagar o menos possível pelo melhor profissional de mercado.
Tu tem que ter Isso em noção qualquer disso. segmento, em qualquer profissão, em qualquer atividade, né, Em Gustavo? qualquer lugar. Em qualquer lugar é coisa. assim. Nós temos que aprender a lidar com isso e não entrar nessa neura. Nós somos o melhor, nós somos os únicos, nós somos... Não, não somos. Nós temos concorrência? Temos 1,2 milhões de profissionais no país inteiro. E vai aumentar. Nós temos que entender o quê? Que eu tenho que entregar o need e o like. Eu tenho que entregar, que foi a resposta que eu disse para o meu cliente. O que tu está entregando para o teu cliente agora, nesta época de coronavírus? Ele sabe que os processos estão suspensos todo mês de abril. Ele sabe que o judiciário está parado. Ele sabe que tu não tem mais prazo, que tu não tem mais audiência. Ele vai olhar para ti e vai dizer o seguinte: tu está fazendo o quê, magrão? Uhum. Tu está parado ganhando meu dinheiro. Ele não está enxergando o valor. Dele. Certo. Né? Então, o que a gente oferece para ele? O que eu posso oferecer para ele? Eu posso dizer para ele, eu vou montar uma sala aqui no Zoom, uma sala em algum lugar, numa rede social, num Google Meets da vida, eu vou entrar num canal e eu vou te oferecer uma conversa de 1 hora por semana para a gente poder nos preparar para quando a gente voltar. Eu vou te dar uma assessoria trabalhista para te entender o que tu tem que fazer com os teus funcionários. Eu vou falar contigo sobre Lei Geral de Proteção de Dados. Talvez prorrogue, talvez não. Nós temos que ter uma realidade que se o cliente não enxerga valor, ele não vai pagar. Ele só vai pagar pelo que ele enxerga valor. Então, se tu quer dar valor para o teu cliente, tu quer fazer essa entrega acontecer, tu tem que fazer ela de uma forma plena. E outra coisa, com perdão da expressão, é levantar a bunda da cadeira e tu fazer, como advogado. Não é esperar o cliente te demandar. Não é esperar o cliente vir bater na tua porta e dizer o seguinte: ah, agora eu quero repactuar. Quando ele chegou nesse momento, já chegou tarde. Quando ele chegou nesse momento, já chegou no momento em que a negociação vai ficar difícil. Porque tu vai ter que provar 2 ou 3 vezes o teu valor para que ele aceite pagar o mesmo que ele estava pagando. Agora, se tu sai na frente, quando começou a ideia da primeira quarentena, da primeira suspensão, tu saísse na frente e dissesse para ele: vamos fazer um contrato, vou fazer toda a reestruturação do pessoal para home office junto contigo. Eu vou conversar com a TI e vou verificar como é que a gente vai fazer isso de maneira legal. Ou seja, legal, né? Não legal de bom, legal, jurídico. Eu vou fazer isso e vou te dar um amparo agora, semanal, quinzenal, para o conselho de administração da empresa fazer o quê? Ela entender que neste momento é um momento de estudo, é um momento de preparação. Este momento é ímpar. É ímpar para a gente estudar, é ímpar para a gente ter conhecimento. Nesse momento a gente devia estar bombando com os clientes e não perdendo o cliente. Só que o que acontece? Como nós temos a maneira reativa de ser, o advogado, na sua grande maioria das vezes, é reativo, o que ele faz? Ele espera. Aí quando vem o cliente bater na porta, ele acha ruim. E aí quando ele acha ruim, ele faz cara feia e não entende que o cliente está dando uma chance. Gente, isso é básico da psicologia. É que nem o marido, esposa, é a mesma coisa. Se a pessoa está brigando contigo é porque ela te ama ainda. Se ela está te procurando é porque ela quer salvar o casamento. O cliente quer salvar a relação contigo. Minha esposa está me amando tanto ultimamente, Gustavo, eu acho, com essa descrição. Eu espero, porque assim, ó... Esse home office, assim, ele tá levando à prova muita coisa. Porra, velho, vamos lá. Ô paixão essa, meu Deus. Essa paixão é exacerbada. Essa relação. Em época de Covid, Covid-19 tá bonito aqui a coisa. Não, imagina, tudo bem. assim como todo mundo tem uma realidade, né? Eu também, minha esposa também tem home office, eu tenho 2 filhas, e nós convivemos o dia inteiro. Então, um pouco antes, eu até me atrasei um pouquinho ali com o Gabriel, tava dando banho nas crias. Antes eu estava correndo com elas pela casa, brincando de pegar. Então, tu tem que viver. Esse mundo é diferente. Ao mesmo tempo que agora eu estou trabalhando, daqui a 15, 20 minutos, um pouco depois, eu vou estar em outra live, vou estar tomando café, conversando com elas. É outra dinâmica de vida. Mas o que a gente tem visto, Gustavo, pelo menos conversando com muito advogado, com muito escritório, é que está acontecendo até uma espécie de vitimização em função desse momento de crise. E estão usando eu não sei se estão usando, se estão recebendo dos seus clientes uma formatação um pouco mais crítica ou muita sugestão de revisão, renegociação de honorários, e o pessoal está se vitimizando muito com isso e acaba muito mais querendo responder agressivamente, não gostando do que está acontecendo, do que trazendo, então, uma solução mais efetiva de entrega para o seu cliente. E ele está dando uma série de exemplos aí de coisas que poderiam estar sendo feitas e eu não estou vendo isso muito, esse movimento, essa reação de todo mundo. Mas por quê? Porque a gente tem uma visão equivocada do que é o cliente bom para nós. Eu tenho uma percepção assim, ó, o cliente que eu considero difícil é aquele que eu mais tenho que me dedicar.
porque ele está me ensinando alguma coisa. Não é à toa que eu acho ele difícil. Se ele é difícil, a culpa pode ser dele, não estou falando de culpa. Eu estou falando que se eu acho isso complicado no momento relacional, é porque de alguma forma eu tenho que aprender com isso. E se eu considero... Dando como exemplo, só pegando um gancho, dando como exemplo para escritório, a gente sempre teve na trajetória nossa profissional muita questão de clientes que te exigiam muito, alguns clientes corporativos que te exigiam metas, que faziam ranqueamentos, que faziam uma série de exigências, aqueles SLAs, né, os níveis de cumprimento de acordo que a gente tem que estar fazendo, e a gente achava aquilo sempre muito complicado, muito chato, muito difícil, mas aquilo elevava a nossa régua, aquilo elevava o nosso padrão, e naturalmente a entrega que acabava sendo feita para os demais clientes também aumentava, sem que aquele outro cliente daqui a pouco pedisse aquilo, mas naturalmente a gente está entregando mais e melhor. Então é uma coisa útil para o profissional como um todo, a gente tem que se dar conta disso. Mas tem um detalhe, Gabriel, que nem todos fazem isso. Quando eu falo de indicadores, né, quando aula e falo de gestão e indicadores, eu sempre cito esse mesmo exemplo. Gente, se um cliente exige demais de ti, por que tu não pega ele como modelo para todos os outros? A grande maioria não. A grande maioria diz, não, o fulaninho nem me exige relatório. O fulaninho nem quer que eu lance. O fulaninho nem... Tá, mas se o fulaninho está dizendo que não, por que tu não faz para ele? Para ele vai ser um grande diferencial. Para aquele que está te exigindo, tu está cumprindo a obrigação. Mas para os outros, tu está fazendo diferenciais. Então, para um, é o mais do mesmo. Mas para todos os outros, tu criou um diferencial. E criar diferenciais é criar o like e, de certa forma, até mesmo o need, que eu tenho falado, de uma forma muito clara. Se nós não começarmos a criar diferenciais no nosso trabalho, como é que o cliente vai nos enxergar? Ele vai nos enxergar como qualquer outro profissional dos 1,2 milhões que tem no Brasil. E se eu for mais um, por que ele vai me pagar melhor? Ou por que ele vai, aliás, me pagar? Se tem gente fazendo separação judicial a R$200. Se nós não criarmos o porquê de sermos pagos, nós não teremos futuro nesse sentido. E é por isso que existirá, sim, uma grande ruptura, e não é a tecnologia que vai fazer isso, é o próprio mercado que vai fazer isso, dos profissionais. Os profissionais vão ser separados entre aqueles que entenderam como o mercado funciona e aqueles que estão alheios. Se tu não criar, como disse a Rafaela agora aqui, diferencial, nós vamos ficar completamente fora. Nós vamos ficar completamente fora. Só que não é fácil criar diferenciais. Não é nada simples. Então, uma das coisas, colocando aqui um pouquinho para vocês sobre o WhatsApp, para a gente poder entrar, porque eu estou vendo também pelo tempo que daqui a pouco vamos derrubar de novo. Bora lá. Bora lá. WhatsApp. O WhatsApp eu tenho considerado, inclusive dentro das aulas de marketing, eu considero ele, entre aspas, como rede social. Por quê? Porque tu tem que trabalhar com ele como uma forma de interagir com o teu cliente. Assim, ó, tu tem um Facebook, tu tem um Instagram, o cara te manda um direct, o cara te manda uma mensagem e tu não responde, então não tem. Tu tem que ter um canal. Ele vai utilizar aquilo como canal, porque para ele, se ele tem um plano de determinada operadora, de repente ele tem o WhatsApp de graça. Só que tu tem que aprender que da mesma forma o cliente vai te demandar gratuitamente e vai querer saber do seu processo, vai te incomodar, digamos assim, tu também tem como entrar na vida dele. Ou como dizem o jargão, entrar na mente dele. Por que isso é relevante? Porque assim, ó, o que a gente pode fazer no WhatsApp que é um diferencial bem legal e que nem todo mundo conhece ou nem todo mundo faz? Primeiro, cadastra o cliente no WhatsApp. Primeiro de tudo, tem o WhatsApp profissional, né? O business. Não o profissional, tu está dizendo para ter os dois formatos. Não pode. Está sugerindo que todo mundo... Não pode. Para assim, conseguir fazer os disparos automáticos lá. Sim, mas o WhatsApp, quando tu pega por exemplo, se eu pegar a minha conta que eu estou falando no WhatsApp hoje, no meu celular, ele é o business. Então, é gratuito, tá? Não é, quando tu fala business, a pessoa já pensa, quanto é que custa esse negócio? Não custa nada. É de graça. Tranquilo. Tá? Fica light, é de graça. Mas só que ele desinstala o outro WhatsApp e instala o business. Só pode ter um por situação. O que o WhatsApp está fazendo e vai lançar numa atualização agora em abril, notícia quentinha aí que nem todo mundo conhece, ele vai permitir que o mesmo aparelho, o mesmo número, tenha em diversos lugares diferentes, para permitir que o WhatsApp Web esteja em diversos computadores com o mesmo número. Isso é muito legal. Ele vai começar a permitir uma atualização agora, se eu não me engano é primeiro para Android, agora em abril já. Então, novidades que a gente fica sabendo do mercado e eles estão aprimorando. Mas, por que eu estou falando do WhatsApp Business? Porque ele tem uma série de recursos. Ele tem recurso de filtro.
Ele tem funcionalidades diferentes, então a gente tem condição de usar profissionalmente o WhatsApp Business para outras coisas. Exatamente. E tem mais um detalhe, né? O WhatsApp Business, além disso, tu vai criar uma coisa que não é grupo, tá? Porque todo mundo diz, eu não aguento mais o grupo da família, eu não aguento mais. Tá, isso aí todo mundo sabe, estamos cansados de saber. Agora, cria lista de transmissão. Lista de transmissão cabe 250 pessoas no WhatsApp. E o que tu pode fazer? Tu vai mandar, e se a pessoa responder, ela não responde para todo mundo, ela responde só para ti. Então, o que eu tenho aconselhado, e é um baita marketing muito legal, mas ele tem que ter um cuidado, que é o chamado efeito borboleta. O que ele é legal? Vamos falar da coisa boa primeiro. Ele é legal porque tu pode cadastrar diversos grupos de lista de transmissão. Tu vai colocar daí, por exemplo, criei um produto novo, estou falando hoje sobre o contrato home office por causa do Covid-19. Eu mando lá um informativo para todas essas pessoas. E aí tu vai me perguntar, mas Gustavo, isso não é uma infração ética? Não, não é, ele é meu cliente. Não existe nenhum problema em eu mandar qualquer tipo de coisa para o meu cliente. Inclusive para aquela pessoa que já foi cliente. Porque esse é um engano também. Eu tenho lá um armário inteiro de ações do fundo de garantia que eu não faço mais nada com aqueles caras. Manda um e-mail, manda mensagem, liga, sinal de fumaça para todos eles. Se algum deles te denunciar porque tu entrou em contato, ele não te conhece, tá aqui a procuração, acabou o processo. Uma vez cliente, tu tem o direito de entrar em contato com ele. Isso é permitido, isso é ético. A partir do momento que tu pede para ele, olha, eu vou te cadastrar numa lista de transmissão para tu receber as novidades, muito poucos não vão querer. A grande maioria vai querer. Porque a grande maioria vai entender isso uma oportunidade de novas ideias, novos produtos. E tem aqueles grupos, né, de profissionais que adoram processo, tipo professor, e tem outros aí, que adoram ter tipos de demanda, né? O Paulo está fazendo a pergunta aqui, que é justamente porque a gente está vendo muita gente, nesse período de maior confinamento, eu tenho visto uma migração muito grande também. Migração não, mas um acréscimo do Telegram como uma opção que o pessoal vem usando para conseguir ter justamente essa distribuição de conteúdo, talvez um pouco mais geral, sim, vamos chamar assim, é o que eu tenho visto um pouco. Vamos ver a diferença, né? Tanto o WhatsApp quanto o Telegram, na verdade, o Telegram, eles são ferramentas que, em termos de funcionalidades, o Telegram é melhor. Ele é mais leve, ele é mais rápido, ele tem muito mais recursos que o WhatsApp, mas muito mais, só que ele é menos difundido no Brasil que o WhatsApp. Então, o que acontece... Ainda. O que acontece é que o pessoal começou a conhecer o Telegram, por exemplo, quando o WhatsApp caía, ou era caçado, né? Então, o pessoal começou a conhecer o Telegram. Só tem um detalhe, eu vou dar para vocês... Ou quando as comunicações do Telegram do pessoal da Lava Jato começaram a dar uma escapadinha, assim. Não, mas é que assim, é exatamente esse o exemplo também que eu ia dar. Olha só, eu vou falar do WhatsApp, todo mundo conhece. O Telegram, boa parte das pessoas conhece. Alguém conhece o Signal? Difícil, né? Talvez tenha um dedinho que apareça aí. Eu acho que não vai ter nenhum dedinho subindo aí. Pode até ser que tenha. Mas vamos lá. Qual é a diferença? O WhatsApp e o Telegram só tem uma. É para quem tu quer entregar a informação. No WhatsApp tu vai entregar para os Estados Unidos, no Telegram para os russos. A diferença é essa. Essa é a diferença. Os dois são criptografados, os dois têm recursos, mas assim, os dois têm negociações com os seus respectivos governos de origem e entregam dados. Agora, o Signal, que é brasileiro, inclusive, foi desenvolvido de forma independente. Ele tem os recursos do WhatsApp, os recursos do Telegram, parte, né? Não vou dizer que ele é tão bom, porque ele não é. Ele é bem simples, mas ele tem parte desses recursos e ele faz o quê? Ele é totalmente baseado na Lei Geral de Proteção de Dados, ele é totalmente baseado em privacidade. Tá? É um diferencial realmente competitivo e cada vez mais, a gente pode até fazer futuramente, eu acho, o Legal vai fazer isso depois até com outros profissionais, já fez, né? Ele vai falar novamente sobre Lei Geral de Proteção de Dados. Quando tu fala de Lei Geral de Proteção de Dados, nós temos que aprender a trabalhar com o dado. E é uma coisa que a gente não sabe fazer. Mas voltando ao nosso tema, tanto o WhatsApp quanto o Telegram, tu vai ter essa possibilidade de recursos de lista de transmissão. O Telegram tem mais recursos ainda, só que o problema é que o teu colaborador, o teu cliente, né, na ponta, que às vezes é uma pessoa do dia a dia, como eu digo, pessoas de mercado, ele não vai ter o Telegram. O Telegram foi muito utilizado, mas eu mesmo utilizo ele há muitos anos. Por quê? Porque os grupos de tecnologia são nele. Os grupos de tecnologia já não são no WhatsApp há muitos anos, porque o WhatsApp é muito limitado. Só que daí eu tinha que ter os dois aplicativos, então eu me acostumei com isso nativamente. Mas tem muita gente que não quer. Eu quero ter só o WhatsApp ou só o Telegram.
Não tem como. Vai acabar tendo os dois porque o WhatsApp é muito, muito forte no Brasil. Ele realmente é muito grande aqui. Só que ele está perdendo força. Estados Unidos, por exemplo, que é onde ele nasceu, ele já perdeu força para o Telegram. Por exemplo. Né? O negócio vai longe mesmo. Gustavão, 3 minutos para a gente ter condição de fazer algum encaminhamento. Me dá assim, ó. O pessoal está nos assistindo aí, está louco de vontade de fazer alguma coisa, está todo mundo em casa, está todo mundo querendo inventar alguma coisa nova. 1, 2, 3 dicas do que fazer nesse momento, do que fazer nesse período de confinamento, de como conseguir se apresentar para o mercado de alguma forma, o que eu tenho condição de fazer estando em casa, tendo um computador e um smartphone na minha mão. O que eu posso fazer? Bom, nós falamos no nosso período agora de live, que depois vai estar disponível, mas falamos agora no nosso período justamente as principais ferramentas do mercado hoje, que são redes sociais, site, vídeos, etc. Também não falei, mas acho importante ressaltar que uma tendência forte de mercado, ainda não está consolidada, mas é uma tendência forte de mercado, é o Spotify, os podcasts, tá? Eu mesmo montei um canal lá porque eu estou vendo que realmente as pessoas gostam muito de botar o fonezinho e ouvir podcast. Então, se tu tá lá, tu vai ser vai ter muita gente escutando. Eu criei o podcast e me surpreendi que em poucos dias já tinha 20, 30 pessoas me seguindo, do nada, assim, eu nem fiz divulgação. As pessoas já te encontram, então vale a pena investir nesse sentido, tá? Os escritórios de advocacia. Mas eu vou aproveitar os nossos minutos finais para dar os produtos, porque as pessoas precisam entender o que elas podem fazer realmente de ideias práticas. Vamos lá. Tributário, gente. Tu atua na área tributária. O que tu está esperando para mandar para os teus clientes um parecer sobre a suspensão de pagamentos de imposto? Agora a questão da prorrogação do imposto de renda, que vale para todo mundo até 30 de junho. Sim. O que tu está esperando para divulgar isso nas tuas redes sociais e se tornar comunicativo? Porque uma coisa é tu pegar a noticiazinha da internet e mandar um e-mail para o teu cliente. Outra coisa é tu fazer um conteúdo teu, que é 3, 4 parágrafos, não é nada complexo, é fácil. O advogado adora escrever 10, 20 laudas, vai escrever 3 parágrafos, é só isso. Só faz um conteúdo light, simples. Não precisa botar jurisprudência, não tem pedido, tu não tem que convencer o juiz. Tu tem simplesmente informar o teu cliente do seguinte, olha só, está suspenso os prazos, tem essa e esta lei. Eu estou com alguns materiais aqui muito legais até sobre resumos de leis, é bem interessante isso. Faz um resuminho, manda para o teu cliente, ele vai ficar grato, ele vai ficar feliz, ele vai ficar mais do que isso. Ele vai começar a entender por que ele está te pagando. Porque tu é um cara diferenciado, tu é um cara que está entregando, tu é um cara que está parado em prazo, mas tu não está parado para atender ele. Isso é diferencial. Do previdenciário, auxílio-doença em relação a questões hoje previdenciárias está muito forte. A gente tem que procurar isso também. A gente tem que colocar isso de uma maneira objetiva para o nosso cliente. Mas, Gustavo, o cliente previdenciário meu, de repente, já tem, etc. Tá, mas se eu for para a rede social, eu não posso fazer uma live falando sobre isso, eu não posso fazer um vídeo, botar tanto no Instagram quanto botar no YouTube. Vai em cima. O cível, gente, consumidor, postergação do pagamento de dívidas. Já está acontecendo com as aéreas, né? Tu tinha um pacote, já estão todo mundo discutindo esse tipo de assunto. Fala sobre isso. Todo dia, se tu ligar qualquer canal, é Covid, Covid, Covid. Ninguém mais aguenta ouvir falar do tal de Covid. É o tempo todo falando desse cara. Então, assim, ó, tu tem que falar do cara, tem que falar do Covid, manda embora, vamos falar do Covid. Só que aproveita para falar do teu negócio junto. Outra questão importante. Legal. Direito de família. Tem até uma piadinha, acho que foi até em Facebook, uma imagem muito legal. Aparece uma mulher berrando na janela. Eu sou advogada de família. E aí as pessoas começam a berrar. Eu quero seu telefone, eu quero seu telefone. Aquela questão assim, ó. É difícil a convivência 24 horas por dia como nós estamos. Isso não é fácil, gente, para ninguém. Mesmo pessoas que tenham relacionamentos bons e estáveis, isso é extremamente complicado. Então o que está acontecendo? As pessoas brincam. Ah, vai ter divórcio, vai ter Lei Maria da Penha, as pessoas estão apanhando. Isso não é brincadeira, isso é verdade. Isso está acontecendo todos os dias. Tu trabalha com direito de família, tu tem que falar sobre isso. Outra coisa, trabalha com direito de família e não está associado, integrado, tem parceria com o psicólogo, tu está perdendo tempo. Dá para fazer um monte de coisa, um monte de tarefa integrada com esse tipo de profissional que vai te trazer um resultado prático e objetivo. Isso é muito, muito importante. Outra coisa que é fundamental, que é o penal, daí, que é muito complexo fazer em época de quarentena, falar sobre o penal. Mas assim, ó, se tu fizer algumas questões práticas determinando os principais problemáticas que têm acontecido, como, por exemplo, o cerceamento de lei do ir e vir, é constitucional isso? Quem de nós aqui responde? Vai longe, claro.
Aí tu começa a suscitar, e o que acontece com o teu cliente quando ele vê a tua live, quando ele vê teu vídeo, quando ele vê o teu artigo? Ele diz, esse é o meu advogado, ele tem orgulho de ti, porque tu está produzindo conteúdo. Tu é um cara que pensa. E isso é importante que o cliente tenha isso na visão dele. Que ele continue, vamos voltar lá para o need, para o like. Ele tem que gostar, ele tem que achar que precisa. E um último que eu acho que se aplica a todas as áreas do direito, e que muita gente está falando, mas pouca gente acho que entende de uma forma clara, e eu vou tentar traduzir isso, que é o fato do príncipe. Ou seja, é isso que a gente está vivenciando hoje. O que é o fato do príncipe, para quem não conhece? É o Estado dando uma ordem que não possui uma relação direta com a tua empresa, como está acontecendo hoje. Fecha as empresas. Isso é o fato do príncipe. É o Estado agindo em cima do particular e dizendo para ele, de cima para baixo, o que ele tem que fazer. Eu vou dar um outro exemplo rapidinho, que é um exemplo também muito importante. Eu escrevi um artigo hoje sobre isso, que vai ser publicado em breve, no meu portal lá do Espaço Vital. Eu sou colunista lá. O que eu escrevi hoje? O ministro da Saúde está querendo fazer uma ordem estatal para que as telecoms, todas as empresas de telefonia, forneçam para o Estado, de forma direta, todos os nossos dados. Tu já pensou a aberração que isso é, como o fato do príncipe? Porque assim, ó, eu não estou dizendo que nós não estamos numa época de exceção. Eu não estou dizendo que o Covid não é importante. Eu não estou dizendo que os dados não são importantes que eles tenham nesse momento. Mas se eu abrir a brecha para o Covid, sem pensar com clareza sobre a privacidade, sobre o titular, sobre o poder, inclusive, que a LGPD dá para o usuário, para o titular do dado, eu daqui a pouco vou abrir isso para que ele faça isso quando tem um crime. Daqui a pouco eu vou ter que abrir isso para N outras situações. E quando eu ver o fisco está com os meus dados, porque nós abrimos toda essa situação. Nós, enquanto advogados, enquanto profissionais do direito, temos que enxergar essa situação de uma maneira objetiva, clara e direta. Nós, enquanto profissionais e advogados, não podemos olhar uma notícia e chorar no canto. Vocês vivem de problema, não esqueçam disso. Nós gostamos de problema. Quanto mais problema, melhor. Porque advogado só tem uma coisa para ele que é ruim. Nenhuma. Sabe que não tem nenhuma. Quando o país vai bem e a economia está boa, tem mercado. Quando a economia está ruim, também tem mercado. A questão é como se posicionar neste mercado. E é isso que eu pugno vocês, que eu puxo vocês a pensarem. Eu falei algumas ideias aqui gerais que eu anotei ao longo de ver algumas coisas com meus clientes da atualidade. Mas pensem comigo. Vocês têm que começar a estruturar o que vocês estão agindo para verificar a estratégia de mercado e com isto ter ações concretas, objetivas e não ficar lá no home office reclamando porque está com a mulher do lado, reclamando porque os filhos estão berrando. A gente tem que ser proativo, tá? Com o nosso cliente e proativo conosco. Levantar todo dia, botar uma camisa, levantar todo dia e fazer alguma coisa por nós. Se ficar de pijama todo dia, nós vamos entrar em depressão. E isso não é bom nem para nós, nem para o mercado. Nós vamos sair dessa? Vamos. E vamos sair dessas com a cabeça erguida. Porque quem é advogado com A maiúsculo. Quem é advogado não está aqui só por causa do prazo. Quem é advogado, os prazos estão suspensos, eu estou de férias. Uma pinóia. Tu é advogado, tu tem muito mais problema quando os prazos estão suspensos. Porque agora tu tem que pensar como é que tu resolve o problema do teu cliente. O problema do mercado. Porque a advocacia é o bem do mercado. E é por isso que nós somos indispensáveis à administração da justiça. Porque não é o judiciário que salva. Não é o Estado que salva. Somos nós, cidadãos, na nossa individualidade e na nossa proatividade que fizemos alguma coisa. Mas eu vou me calar. Muito bem, doutor Gustavo. Aí um cara que vê o copo meio cheio. Tá aí. Quem sabe se todo mundo conseguir visualizar um pouco esse copo meio cheio, quem sabe tudo não anda melhor, mais rápido e as soluções realmente aparecem, né, Gustavo? Com certeza. Eu acho que é assim. Não tenho dúvida. Recebendo muitos elogios aqui, tem muita gente mandando mensagem, coisa boa. Agradeço, pessoal. Para quem tiver interesse, a gente vai manter a live aí no ar para quem quiser assistir mais. Vamos voltar e convidar o doutor Gustavo para falar mais um pouco para nós em outro momento. Essa é a ideia, o que a gente quer realmente é incentivar a discussão, não deixar a mesmice e a tendência à osmose e ficar parado prevaleça no corpo de cada um de nós que está por aqui. A gente tem que realmente levantar, acordar todo dia cedo, né, Gustavo? Manter as nossas rotinas, trabalhar e cada vez mais tentar verificar o que está acontecendo aí fora para fazer o melhor, entregar o melhor para os nossos clientes. Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso papel na sociedade a partir do momento que nós nos consideramos como advogados ou soluções para os problemas dos nossos clientes, que é mais ou menos isso que a gente tem que cada vez mais ficar
nos apercebendo nessa situação. Te agradeço, Gustavo. O Gustavo faz parte do nosso grupo, então, de professores da Legal, vai estar junto nos cursos que vão ser lançados em breve. Acabar essa desgraça dessa crise, a gente vai voltar à vida normal, vai conseguir bombar muito mais, né, Gustavo? Com certeza. Então, te agradecendo de novo. Gustavo está com a gente. Vocês que estão nos acompanhando, continuem, porque virão novas conversas, novas discussões aí pela frente. Amanhã a gente tem a presença do nosso presidente Ricardo Breyer para conversar um pouquinho com todo mundo a respeito de uma figura mais institucional da ordem, para falar um pouco sobre a advocacia. Para a advocacia, quase uma prestação de contas do que a ordem está tentando fazer nesse momento. Acho que é importante que todo mundo possa participar realmente, conversar e lançar perguntas, trazer discussões, reclamações e pontuar aquilo que acha necessário. Enfim, a Legal vai continuar como um canal aberto para a gente trazer as discussões do nosso meio aqui rotineiramente. Gustavão, muito obrigado a todo mundo que estava assistindo aí com a gente. Vamos em frente. Com certeza. Obrigado, coisa melhor. Um prazer. Quem quiser aí, gustavorocha.com, entra em contato, é sempre bom conversar. E agora que a gente está, teoricamente, né, com mais tempo, mas eu acho que a gente trabalha até mais agora, a gente tem que encontrar sempre soluções e trocar ideias. Eu estou aberto a isso, tá? Não é só agora na live. Fiquem à vontade para entrar em contato, porque é sempre bom a gente poder estimular a advocacia a ficar no mercado e crescer cada vez mais. Um grande abraço, até a próxima. Show de bola. Tchau, gente. Tchau, tchau. Até amanhã. Até amanhã. Vamos lá. Até amanhã. Até mais. Tchau, tchau.